Porque o jejum atrai Deus, Jesus como exemplo. Jejuar corretamente é um conceito profundamente enraizado na disciplina espiritual. E quem melhor para aprender do que Jesus próprio? Seu jejum no deserto, conforme narrado nos evangelhos, não apenas fornece um modelo, mas insights únicos sobre a verdadeira essência da intenção e propósito do jejum. A Bíblia enfatiza a importância do jejum com intenção clara e pura. Não se trata apenas de abster-se de alimentos, mas de buscar um relacionamento mais próximo com Deus, arrepender-se e focar em assuntos espirituais. Quando pensamos em Jesus jejuando por 40 dias e 40 noites, é natural questionar por que um período tão longo e qual era o propósito por trás desse jejum intenso. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo após jejuar por 40 dias e 40 noites. Ele estava com fome. Mateus 4, 1-2. Isso inicia um período de teste e preparação espiritual para o seu ministério público. Por que você acha que Jesus decidiu jejuar em um momento tão importante? Isso nos mostra que o jejum é mais do que simples abstenção de alimentos. É uma preparação para empreendimentos espirituais significativos, uma maneira de fortalecer nosso espírito diante dos desafios. Também em Lucas 4:1, somos informados de que Jesus, cheio do Espírito Santo, deixou o Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Isso implica que o jejum de Jesus foi guiado pelo Espírito. Foi um tempo para ele estar em comunicação íntima e comunhão com o Pai. Você já sentiu a necessidade de se retirar do mundo para focar em sua vida espiritual? O jejum de Jesus foi um período de solidão longe das distrações, o que nos ensina que um aspecto fundamental do jejum correto é buscar isolamento da agitação diária, criando espaço para uma comunhão mais profunda com Deus. Quanto à duração, compromisso e resistência do jejum de Jesus por 40 dias e noites, o número 40 na Bíblia frequentemente simboliza um período de teste, preparação ou transformação. Quando Jesus escolhe jejuar por 40 dias, é como se ele estivesse entrando em um tempo de intensa preparação espiritual. Quais grandes eventos em sua vida exigiram uma preparação séria? Jejuar corretamente não se trata de estabelecer recordes. É dedicar um período, seja curto ou longo, para se concentrar inteiramente em Deus. Não é a duração que é o foco principal aqui. Com o comprometimento e a resistência que representa, como se manifesta o seu compromisso ao jejuar? O jejum de Jesus não foi um ato isolado, mas parte de uma disciplina espiritual mais ampla, juntamente com a oração e a obediência à vontade de Deus. Alinhado ao jejum de Jesus está a tentação que ocorre logo após ele ter sido batizado por João Batista. No entanto, algo significativo acontece assim que Jesus é batizado. Ele sai da água e, neste momento, os céus se abrem. Ele vê o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E uma voz do céu diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3:16-17. Imagine essa cena, um momento poderoso em que Jesus é publicamente identificado como o Filho de Deus, antes de iniciar seu ministério público. É um momento crucial que revela tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Agora, após essa incrível experiência, o Espírito conduz Jesus ao deserto. Pode-se questionar por que o deserto? Bem, o deserto é frequentemente um lugar de teste e crescimento na Bíblia. É um local silencioso, isolado e desafiador, onde se pode realmente focar no que é importante. Jesus vai para lá para jejuar por 40 dias e 40 noites, um período significativo de preparação para a missão à frente. No entanto, a primeira tentação ocorre após esses 40 dias. Quando Jesus, compreensivelmente faminto e fisicamente fraco, é tentado pelo adversário, Satanás. Nessa interação, Satanás desafia Jesus de maneira astuta, sugerindo que ele transforme pedras em pão. A resposta de Jesus é citar as Escrituras declarando que o homem não vive apenas de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:3-4. Essa interação entre Jesus e Satanás é crucial.
assemelhando-se ao teste de fé e determinação que enfrentamos ao jejuar. Devemos ceder às nossas fomes e desejos físicos, ou, como Jesus, confiar na palavra de Deus para força. Na segunda tentação, Satanás leva Jesus ao ponto mais alto do templo em Jerusalém, desafiando-o a se jogar para provar sua divindade. Mais uma vez, Jesus responde com as Escrituras, dizendo para não tentar o Senhor, seu Deus. Mateus 4, 5, 7. É um momento poderoso em que Jesus mostra que confiar em Deus não significa testá-lo com atos imprudentes. A terceira tentação ocorre quando Satanás leva Jesus a um monte muito alto e mostra a ele todos os reinos do mundo em seu esplendor. Satanás oferece todos esses reinos a Jesus em troca de adoração. No entanto, Jesus permanece firme, respondendo que só deve adorar a Deus. Mateus 4, 9 e 10. Satanás está tentando fazer com que Jesus escolha um atalho para o poder, evitando o caminho de sofrimento e sacrifício que o aguarda. No entanto, Jesus permanece inabalável, rejeitando a oferta de Satanás. Citação resoluta do livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Adore o Senhor, o seu Deus, e sirva-o somente. Jesus rejeita a oferta, mostrando que sua lealdade é exclusivamente a Deus, e o caminho estabelecido diante dele não pode ser comprometido. Após isso, o diabo o deixa e os anjos vêm atender a Jesus. É um momento de alívio e vitória. Jesus enfrentou desafios significativos e saiu vitorioso. A história das tentações de Jesus vai além da resistência à fome física ou ao poder terreno. Trata-se de Jesus reafirmando seu compromisso com o plano de Deus. Uma citação fundamental do livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, afirma: Adore o Senhor, o seu Deus, e sirva-o somente. Jesus recusa a oferta, evidenciando que sua fidelidade pertence exclusivamente a Deus, e o caminho que ele deve seguir não pode ser comprometido. Após essa recusa, o diabo o deixa e os anjos vêm cuidar de Jesus. É um momento de alívio e vitória. Jesus enfrentou desafios significativos e emergiu vitorioso. A história das tentações de Jesus não se resume apenas a resistir à fome física ou ao poder terreno. Trata-se de Jesus reafirmando seu compromisso com o plano de Deus. A história das tentações de Jesus é fascinante pela maneira como ele lida com a tentação após seu jejum. Apesar da intensa fome, ele não usa poderes sobrenaturais para afastar a tentação. Em vez disso, utiliza as Escrituras. Cada vez que Satanás o tenta, Jesus responde com versículos da Bíblia. É uma lição poderosa sobre a importância de conhecer as Escrituras e confiar na verdade de Deus para nos guiar e proteger nos momentos de teste. O que podemos aprender dessa história? Primeiro, ela nos mostra que ser tentado é uma parte normal da vida. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, foi tentado. Em segundo lugar, destaca a importância de nos prepararmos espiritualmente para os desafios que enfrentamos. Jesus jejuou e orou antes de ser tentado, o que o preparou para a batalha. Por fim, ela nos ensina o poder da palavra de Deus para superar a tentação. Jesus usou as Escrituras como sua defesa, mostrando que conhecer e confiar na verdade de Deus é nossa melhor estratégia contra a tentação. A história das tentações de Jesus não é apenas um evento dramático, é um exemplo profundo de fé, obediência e confiança em Deus. Ela nos lembra que, nos momentos de desafio e tentação, temos um Salvador que compreende nossas lutas e nos mostrou o caminho para superá-las. A resposta de Jesus à tentação revela outro aspecto fundamental: a palavra de Deus como nosso sustento durante o jejum. Somos como Jesus, equipados com as Escrituras para combater nossa fome física e espiritual. Jejuar corretamente envolve nos imergirmos na palavra de Deus, permitindo que ela nos alimente e sustente. Além disso, o jejum de Jesus não foi um espetáculo público, foi um ato pessoal entre ele e Deus. Em Mateus 6, 16, 18, Jesus ensina: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas.
pois eles desfiguram seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Eu digo a vocês que eles já receberam sua plena recompensa. Ao contrário, quando você jejuar, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos homens que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que está em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Isso nos ensina sobre a humildade no jejum. Estamos jejuando para os olhos de Deus ou para a aprovação das pessoas? Ao jejuar, Jesus estava fazendo uma declaração clara sobre sua dependência de Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 4,34. Isso mostra o quanto Jesus estava focado em sua missão. Ele experimentou plenamente a fome e a sede. E esse ato de jejum demonstra sua solidariedade com as lutas e tentações da humanidade. É como se ele estivesse dizendo: eu entendo o que você passa. Com que frequência procuramos líderes que realmente possam se identificar com nossas lutas? Ao jejuar, Jesus estava nos ensinando sobre a importância de priorizar o espiritual sobre o físico. Em Mateus 6:16, 18, Jesus nos ensina a importância da humildade no jejum. Estamos jejuando para os olhos de Deus ou para a aprovação das pessoas? Ao jejuar, Jesus fazia uma declaração clara sobre sua dependência de Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 4,34. Isso mostra o quanto Jesus estava focado em sua missão. Ele experimentou plenamente a fome e a sede, e esse ato de jejum demonstra sua solidariedade com as lutas e tentações da humanidade. É como se ele estivesse dizendo: eu entendo o que você passa. Com que frequência procuramos líderes que realmente possam se identificar com nossas lutas? Ao jejuar, Jesus estava nos ensinando sobre a importância de priorizar o espiritual sobre o físico. Mateus 6,33 aconselha: buscai primeiro o reino dele e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O jejum de Jesus foi uma demonstração prática de buscar o reino de Deus acima de tudo. Com que frequência colocamos nossas necessidades e desejos físicos antes de nossa saúde espiritual? Outro aspecto do jejum de Jesus foi a preparação para os desafios futuros. Assim como os atletas se preparam para um grande jogo ou os estudantes para um exame importante, Jesus estava se preparando para a imensa tarefa de seu ministério e, em última instância, para a cruz. O jejum era sua maneira de se fortalecer espiritualmente para a jornada que estava por vir. Portanto, o jejum de 40 dias de Jesus foi sobre capacitação espiritual, estabelecendo um exemplo para nós sobre a importância de nos retirarmos do mundo para focar em Deus, confiar nele para obter força e nos prepararmos para as tarefas que ele nos propôs. Agora pense nas consequências do jejum de Jesus. Ele não voltou imediatamente à vida cotidiana. Estava espiritualmente fortificado e pronto para iniciar seu ministério. E nós? Consideramos o nutrimento espiritual e a força que obtemos com o jejum e como isso nos prepara para o que está por vir em nossa jornada espiritual? Portanto, jejuar corretamente não é apenas uma abstenção ritualística de alimentos. É parte de uma vida espiritual mais ampla e holística. Como integramos o jejum com outros aspectos de nossa prática de fé? Quanto à discrição e ao segredo, Jesus não encarava o jejum apenas como um dever religioso, mas como algo mais profundo e significativo. Na época de Jesus, o jejum era uma prática religiosa comum entre os judeus, muitas vezes associada ao luto, arrependimento ou busca do favor de Deus. No entanto, Jesus tinha uma perspectiva fresca e honestamente radical sobre o jejum. Então, o que Jesus realmente disse sobre o jejum? Um dos momentos-chave está registrado no Evangelho de Mateus 6:16, 18, quando ele dá o famoso Sermão da Montanha e aborda o tema do jejum. Ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto,
para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus não está dizendo se jejuardes, mas quando jejuardes, implicando que o jejum é esperado como parte da vida espiritual. No entanto, o grande diferencial está na forma como Jesus nos instrui a jejuar. Ao contrário dos hipócritas que fazem alarde de seu jejum para chamar a atenção e obter admiração, Jesus nos diz para jejuar em segredo. É como se ele estivesse dizendo para mantermos nossa espiritualidade longe do olhar público. Jejuar em segredo, segundo Jesus, é preservar a santidade desse ato entre nós e Deus, em vez de buscarmos reconhecimento externo. Essa abordagem de Jesus destaca a humildade e a sinceridade em nosso compromisso espiritual. Jejuar é algo pessoal, não é para se exibir aos outros. É uma conexão privada entre você e Deus. Isso foi revolucionário na antiguidade, porque naquela época as práticas religiosas eram frequentemente muito públicas. As pessoas queriam ser vistas como santas e devotas, mas Jesus mudou completamente nossa perspectiva sobre isso. Ele essencialmente está dizendo que o valor do jejum não está em como você parece para os outros, mas em como aprofunda seu relacionamento com Deus. Não se trata de aparências externas, mas sim da condição interna do seu coração. Outra coisa interessante que Jesus disse sobre o jejum está no Evangelho de Mateus 9, 14 e 15. Os discípulos de João vêm a Jesus e perguntam por que eles e os fariseus jejuam frequentemente, mas os discípulos de Jesus não jejuam. Jesus responde: como podem os convidados do noivo estar de luto enquanto ele está com eles? Virá o tempo em que o noivo será tirado deles. Então, jejuarão. Essa é uma resposta fascinante. Jesus utiliza a imagem de um banquete de casamento, onde o jejum estaria totalmente fora de lugar. É um momento de celebração, não de luto. Ele está dizendo: estou aqui agora com meus discípulos. Este é um momento de alegria, não de jejum. No entanto, ele também insinua sua futura morte, quando o noivo será tirado deles, reconhecendo que haverá um tempo para o jejum, um tempo para o luto e reflexão séria, mas esse tempo não é agora. Então, o que podemos aprender com o que Jesus disse sobre o jejum? Primeiro, fica claro que Jesus não é contra o jejum, mas ele definitivamente é contra jejuar pelas razões erradas, como tentar se exibir ou obter a aprovação dos outros. Jesus está totalmente focado no coração, na intenção por trás de nossas ações. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que há um tempo e um lugar para tudo, incluindo o jejum. Quando ele está presente, é um tempo de celebração. Haverá momentos em que o jejum será apropriado como uma maneira de se aproximar de Deus, lamentar ou buscar orientação. Em essência, Jesus redefine o jejum. Não é apenas um ritual religioso, é uma prática pessoal e sincera, que deve ser feita com as motivações certas. Trata-se de se conectar com Deus em um nível mais profundo, não de impressionar os outros com nossa espiritualidade. Então, da próxima vez que pensar em jejuar, lembre-se do que Jesus disse. Não se trata de fazer um espetáculo, é algo privado e pessoal entre você e Deus. Jesus nos convida a um tipo de jejum autêntico, sincero e profundamente ligado ao nosso relacionamento com Deus. O que significa jejuar na Bíblia? A expressão jejuar carrega um significado significativo e profundo, especialmente quando se trata de compreender como viver uma vida de fé. Vai além de simplesmente abster-se fisicamente de alimentos. É também uma metáfora para um compromisso espiritual profundo, um compromisso espiritual com Deus em primeiro lugar. Pense no que significa segurar algo em sua vida cotidiana. Quando seguramos algo firmemente, não queremos soltar, certo? Isso se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Deves temer e adorar o Senhor teu Deus com reverência cheia de temor e respeito profundo.
Deves servi-lo e te apegar a ele, segurá-lo firmemente, estar unido a ele, e deves fazer juramentos por seu nome. Deuteronômio 10, 20. Essa ideia de compromisso aparece repetidamente na Bíblia. Por exemplo, em Deuteronômio 11, 22, há uma promessa ligada a permanecer firme com Deus. Se de fato tiverdes o cuidado de cumprir todos estes mandamentos que vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e vos apegando a Ele, então o Senhor expulsará todas estas nações de diante de vós. Aqui a aderência está vinculada à obediência e ao amor a Deus. Já pensou em como seguir de perto os mandamentos de Deus se assemelha a segurá-lo firmemente? No Novo Testamento, esse conceito continua. Paulo, em 1 Coríntios 15, 1 e 2, lembra aos coríntios sobre a importância de permanecer firme e comprometido com o Evangelho de Cristo. Ele essencialmente diz que você é salvo por meio de sua fé em Jesus Cristo, mas lembre-se de que essa fé é demonstrada por quão firmemente você se apega aos ensinamentos dele. É como se estivesse perguntando se você está apenas ouvindo as palavras, ou realmente as está compreendendo e incorporando em sua vida. E como é o jejum em nossas vidas diárias? Significa, em primeiro lugar, não comprometer nossa fé, mesmo quando é desafiador. Trata-se de permanecer fiel à palavra de Deus, mesmo quando é tentador se desviar. Já enfrentou uma situação em que foi difícil permanecer fiel às suas crenças? Manter-se firme nesses momentos é o que a Bíblia aborda ao falar sobre jejuar enquanto se segura na palavra de Deus. Jejuar enquanto se mantém firme na palavra de Deus também envolve perseverança. Não é apenas algo pontual, mas um compromisso contínuo ao longo da vida. Em Hebreus 3:5-6, a Bíblia fala sobre Moisés sendo fiel em Cristo estando sobre a casa de Deus. Se nos mantivermos firmes na confiança em sua palavra, isso envolve ser firmes em nossa fé ao longo do tempo. Pode imaginar a força e o compromisso necessários para isso? Finalmente, como esse jejuar enquanto se segura afeta nossas vidas e a vida daqueles ao nosso redor. Em Filipenses 2:4-16, Paulo fala sobre fazer coisas sem resmungar ou discutir, para que possamos ser irrepreensíveis e brilhar como estrelas em um mundo escuro. Isso é possível quando nos apegamos firmemente à palavra da vida, que é o Evangelho. Trata-se de viver de maneira que reflita nosso compromisso com Deus. Já percebeu como a fé sólida de alguém pode ser uma luz para os outros? Em essência, jejuar corretamente, como exemplificado por Jesus, é muito mais do que abstinência física. É uma jornada espiritual profunda e pessoal. Envolve preparação, foco, lidar com tentações, confiar na palavra de Deus, humildade e integração em nossa disciplina espiritual geral. Ao pensar em seu próximo jejum, considere esses aspectos. Está pronto para jejuar não apenas com seu corpo, mas com seu coração e alma, seguindo o exemplo de Jesus? Quando refletimos sobre Jesus jejuando por 40 dias e 40 noites, não se trata apenas do ato de jejuar em si. É sobre compreender a jornada espiritual mais profunda que Jesus estava empreendendo. Uma jornada de preparação, dependência de Deus e alinhamento com seu propósito divino. Isso nos questiona: como estamos nos preparando para as tarefas que Deus colocou diante de nós? Estamos dedicando tempo para alinhar nossa vontade com a dele? O jejum de Jesus nos desafia a enxergar além do físico e buscar o fortalecimento espiritual e preparo para a jornada, impacto e resultado de nossas próprias vidas. Oração com jejum é um momento único nos evangelhos onde Jesus fala sobre o poder da oração e do jejum. No entanto, este tipo de demônio não é expelido senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17:21. Isso foi em resposta a uma situação em que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um menino. A declaração de Jesus nos oferece uma grande compreensão sobre a importância do jejum combinado com a oração. Simplificando, o que é realmente o jejum? Jejum é como dizer a Deus que Ele é mais importante para nós do que até mesmo nossas necessidades básicas.
é usar esse tempo para focar na oração e buscar a Deus. Quando Jesus fala sobre jejum, não está estabelecendo uma regra, mas destacando seu poder quando combinado com a oração. A história em Mateus 17 fala muito sobre os discípulos que não conseguiram expulsar um demônio, o que foi um choque para eles, já que haviam recebido a autoridade para realizar tais milagres. Ao perguntarem a Jesus por que não conseguiram expulsá-lo, ele apontou a falta de fé deles e mencionou o jejum como uma ferramenta poderosa. Isso indica que algumas batalhas espirituais requerem não apenas fé e oração, mas também a força adicional que vem do jejum. O que isso significa para nós? Sugere que o jejum pode trazer uma clareza espiritual mais profunda e uma conexão com Deus. É como se, ao jejuar, você estivesse sintonizando o barulho do mundo e sintonizar na frequência de Deus. Você já se sentiu sobrecarregado por todas as distrações ao seu redor. O jejum pode ser uma maneira de limpar essa confusão. Em momentos de grande necessidade ou crise, o jejum pode se tornar uma forma de guerra espiritual. Na Bíblia, o jejum frequentemente está associado à oração em tempos de grande necessidade ou crise. Por exemplo, quando Esther enfrentou a ameaça de genocídio de seu povo, ela convocou um jejum, Esther 4:16. Era uma forma de buscar a intervenção de Deus em uma situação desesperadora. Você se lembra de um momento em que se sentiu desesperado por ajuda de Deus? Humildade como resultado do jejum. Outro resultado do jejum é a humildade. É uma maneira de reconhecer nossas fraquezas e nossa dependência de Deus. No Salmo 35:13, Davi diz: "Humilhei a minha alma com o jejum." É como se o jejum nos levasse a um ponto de entrega, onde reconhecemos que precisamos de Deus mais do que qualquer outra coisa. Você já experimentou essa profunda dependência de Deus? Resultado do jejum. Nem sempre se trata de conseguir o que queremos. Às vezes, o resultado do jejum é uma mudança interna, uma fé mais profunda, uma força maior ou um renovado senso de propósito. É como passar por um treinamento espiritual que fortalece a alma. Quando Jesus fala sobre a necessidade de oração e jejum para expulsar certos tipos de demônios, ele destaca o poder espiritual que o jejum pode acrescentar às nossas orações. Não é uma fórmula mágica, mas uma prática sincera e profunda que pode nos aproximar de Deus, dar-nos maior força espiritual e alinhar nossos corações mais intimamente com Sua vontade. O jejum, quando feito com o coração certo e combinado com a oração, torna-se uma poderosa disciplina espiritual que pode ter impactos e resultados significativos em nossas vidas. Oração. Querido Pai Celestial, vimos a Ti hoje em busca de orientação e sabedoria em nossa jornada de jejum, uma prática espiritual que abençoaste e honraste ao longo dos séculos. Senhor, ao embarcarmos neste caminho sagrado, pedimos por Tua presença divina para nos guiar, garantindo que nosso jejum não seja apenas um ato físico, mas uma experiência espiritual profunda que nos aproxime de Ti. Senhor, oramos por força e disciplina, elementos essenciais para um jejum bem-sucedido. Ajuda-nos a abordar este tempo com espírito de humildade, deixando de lado distrações mundanas e concentrando nossos corações e mentes em Ti. Concede-nos a sabedoria para compreender o propósito de nosso jejum, seja para crescimento espiritual, saúde física ou como um ato de devoção em oração. Pai, pedimos Tua proteção sobre nossos corpos durante este tempo em que nos abstemos de alimentos ou de certos tipos de alimentos. Abre nossos olhos para as verdades que desejas revelar, guia-nos para nos sentirmos felizes e satisfeitos quando estamos perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém.